Se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Amém? Amém. Se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele lhe daria água viva. Amados, esse texto de João 4, ele se inicia quando o Senhor, ele vem a saber que os fariseus haviam ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João Batista. Então ele deixa a Judéia e vai para a Galiléia. E o texto diz no versículo de número 4: era-lhe necessário passar por Samaria. E eu quero destacar a necessidade. Havia uma necessidade. Nada do que Deus faz é sem proveito. Nada do que Deus faz é sem finalidade. Nada do que Deus faz cria ou permite que aconteça dentro da sua soberania. Nada do que Deus permite acontecer é sem um fim proveitoso. Havia uma necessidade. Se nós iniciássemos a leitura por aqui e nós nos questionássemos, uma vez que partindo de um pensamento em que nunca tivéssemos lido esse texto, ou ouvido falar a respeito desse texto, e então neste verso nós nos questionássemos qual necessidade, nós não saberíamos responder. O que era necessário, nós não saberíamos dizer se não conhecêssemos o texto. E quantas vezes em minha vida e em sua vida nós também não sabemos a resposta. Até pensamos que sabemos o que nós precisamos, mas nós confundimos o que realmente precisamos com aquilo que queremos, com aquilo que almejamos, que nem sempre é a nossa real necessidade. Agora Deus, quando Ele olha para os seus filhos, Ele não vê exatamente o que nós queremos, mas Ele sabe exatamente o que eu e você, o que nós necessitamos. Amém? Amém. Eu estou aqui esta manhã, era necessário. Amém. Você está aqui, era necessário. Você que vai ouvir, assistir essa mensagem, você está assistindo, ouvindo, porque ele é necessário. Deus conhece a sua necessidade. Deus sabe daquilo que você precisa. E quando ele decide passar por Samaria, um motivo é porque ali o caminho para a Galiléia seria de 3 dias mais curto. Mas nós sabemos que não somente por isso, o Senhor decidiu passar por Samaria porque havia uma obra a ser realizada. Aleluia. E Deus decidiu passar por sua vida em determinado momento para dar início, para realizar uma obra perfeita e maravilhosa em seu coração. Uma obra perfeita e extraordinária em sua mente. Uma obra perfeita e extraordinária em sua vida, em seu lar, em sua família. Então permita, uma vez que o próprio Senhor decidiu passar, que Ele tenha liberdade para cruzar o seu caminho. Amém? O texto segue dizendo: foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José, e estava ali a fonte de Jacó, uma fonte que Jacó havia cavado, que os servos de Jacó haviam preparado, uma fonte que há centenas
de anos ainda dava água. A água desta fonte não se extinguia, não acabava. Uma cidade inteira ia buscar nesta fonte água. E tudo que acontece em nossas vidas é para nos ensinar, saiba disso. Há um ensinamento. Eu não quero com isso deixar-te numa condição cômoda e confortável, mas eu penso que é hora de sairmos da zona de conforto no tocante à experiência, à vida cristã, à experiência de fé. No entanto, tudo que acontece é pela permissão de Deus e tem um ensinamento. Logo, eu não quero que você fique acomodado com o pensamento de que tinha que acontecer. Aconteceu, está acontecendo e eu vou levando a vida desta maneira. Não. Mas que dentro ou diante dos ocorridos, quer sejam eles favoráveis e quer sejam eles muitas vezes desfavoráveis, tristes, angustiantes, porque na vida nós temos tribulações, é bem verdade. Ainda assim, diante de toda e quaisquer lutas, nós possamos aprender aquilo que o Senhor tem a nos ensinar, aquilo que realmente nos é necessário, e que este aprendizado seja uma fonte, um poço cuja a água não se esgota. Amém? Amém. Fonte do conhecimento, mas não o conhecimento como o mundo dá. Não é a expertise que o mundo oferece, que muitas vezes questiona a existência da pessoa de Deus, a eficácia da fé do servo de Deus, mas que nós busquemos conhecimento, sim, da parte do Senhor, do que é que Ele tem, do que é que Ele está fazendo em minha vida, em tua vida. Afinal, nós cremos que o Senhor está fazendo uma obra em nós. Amém? Amém. Você crê assim também? Amém. Agora, que obra é esta? O que o Senhor está fazendo em você? Eu não sei. Então, vamos beber desta água? Amém. Amém? Amém. O texto segue. Versículo 6. Jesus, pois, cansado do caminho, Jesus, cansado da caminhada, assentou-se, assim, junto da fonte. Eu gostaria de destacar, irmãos, o cuidado de Deus. E por que não dizer o cuidado do evangelista em registrar esta palavra? Ele traz detalhe, o qual ele quer transformar a leitura em voz alta, a transmissão oral desse texto em mímica. Eu vejo aqui todo o zelo, todo o cuidado. Ele se senta junto da fonte, e era isso quase meio-dia, a hora sexta. Vem então uma mulher de Samaria tirar água, e disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. E disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Então, versículo 10 que nós lemos: Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Não há nada que o Senhor nos peça
que Ele não tenha infinitamente mais para nos entregar de volta. Nada. O que é que o Senhor tem lhe pedido? Água? Comida? Eu quero aqui fazer uma junção de textos, não sei se forçosamente ou não, mas nós podemos dar de beber, de comer, vestir, visitar a Jesus. Podemos ou não podemos? Quando? Quando fazemos a um pequenino. Quando fazemos ao nosso próximo. Amém. E muitas vezes não fazemos, porque temos pouco, porque temos falta de tempo, porque temos falta de mantimento, porque temos falta de roupas. Nós só não confessamos que temos falta de vontade. Agora, aquilo que o Senhor nos pede, Ele sempre tem infinitamente mais para nos devolver. Ele diz: me dá de beber. E aquela mulher, ela disse: mas como que você conversa comigo? Você é judeu? Eu sou samaritana. Os judeus e os samaritanos não se davam. Havia o templo em Jerusalém dos judeus, havia o templo em Gerizim dos samaritanos. Havia uma disputa política, econômica e religiosa. Eles não se davam. E Jesus, Ele transcende toda e qualquer disputa. Jesus, Ele transpassa toda e qualquer diferença. Ele ultrapassa todo e qualquer limite imposto pelo homem, imposto pela religião, imposto por dogmas humanos, a semelhança de quando ele se deixa ser tocado, ou ele vem a tocar em um homem leproso para curá-lo. E a lei ensinava de que aquele que fosse tocado ou viesse a tocar em um leproso se tornaria impuro de lepra. Mas Jesus, Ele quebra com este modelo, com este paradigma, com este conceito pré-concebido, ou seja, este preconceito, e Ele toca no leproso, e o leproso não o contamina, mas Jesus é quem o purifica. Aleluia! Aqui uma vez mais o Senhor ultrapassa os limites dos modelos, dos paradigmas. Ele se comunica com aquela mulher, e quando ela faz a objeção, então ele diz: olha, eu tenho para lhe dar água viva. Então ela, ainda pensando naturalmente, questiona: Senhor, tu não tens com que atirar, o poço é fundo, onde pois tens a água viva? És tu maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos, e o seu gado? Jesus, ele então respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede. E assim, irmãos, vivem os que buscam somente as coisas naturais, aquilo que atende, aquilo que assiste, aquilo que satisfaz a carne. Vive com sede, ainda que ele alcance a água, ainda que ele cumpra ou veja se cumprir o que ele tanto sonha. Mais tempo, menos tempo, mais dias, menos dias, ele volta a ter sede. Ele nunca se dá por satisfeito. É assim a vida daquele que busca somente o que é natural. É assim a vida daquele que tem a base de sua vida em pão só. Mas Deuteronômio nos ensina, e Jesus se utiliza do texto na tentação para vencer a tentação no deserto.
Quando ele, após 40 dias de jejum, ele tem fome, o tentador se apresenta e diz: se és filho de Deus, mande que estas pedras tornem-se em pães. E Jesus, ele diz: está escrito, o homem não terá a base de sua vida em pão só, mas em toda a palavra, frase. A base da vida do homem deve ser em toda a palavra que sai da boca de Deus. Muitos constroem suas vidas em cima de coisas naturais e carnais só. O seu firme fundamento é única e exclusivamente a sua conquista profissional. E nós sabemos muito bem que qualquer dia, por qualquer motivo, uma base destas pode ruir e a casa toda vai desmoronar. É uma verdade. Quantos que constroem a sua vida com base em cima de pão só, em cima de uma formação acadêmica só, em cima de um glamour, de uma aparência só? E eu me sinto bem naquele instante, naquele momento, mas quando eu menos espero, volta a insatisfação, voltam os questionamentos: quem eu sou? Porque a minha vida está em cima de pão só. O só aqui, ele vem como adjetivo do pão. É só isso. É sozinho. É solitário. Alguém pode ter muito, mas se não beber da água da vida, pode ter de um tudo, só não passa disso. Nós sabemos que muitos têm, inclusive, mas quando se vai vasculhar a fonte, é podre. Se conseguiu às custas de propina, se conseguiu às custas de roubo, é pão só. E quantos sabem que o pão um dia endurece, e depois de endurecer ele cria o quê? Bolor, mofo. É a água natural só. É a água que voltará a dar sede só. E mesmo a água natural, paradinha, quietinha, estocada e guardada, o que acontece com ela? Apodrece, cheira podre, cheira mal. É uma verdade. Então Jesus, ele segue dizendo: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede. Aleluia! É a água espiritual, é a palavra que procede da boca de Deus. O homem não viverá de pão só, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, que sai da boca de Deus. Essa tem que ser a nossa base, essa tem que ser a nossa fonte. Fonte inesgotável. Sabe, meus irmãos, muitos buscam somente a água natural, inclusive na pessoa de Deus, inclusive na igreja, para ser bem claro. Vem à igreja, ou vão à igreja, mas única e exclusivamente pensando na água natural. Não temos conhecimento do que realmente necessitamos: água viva. E ficamos buscando coisas em Deus. Eu sei que Deus dá, eu sei que Deus abençoa, eu sou prova, testemunha disso, mas o nosso buscar, irmãos, não deve ter a prioridade em buscar as coisas que o Senhor tem a nos conceder, mas a nossa prioridade deve de ser em buscar o Senhor do reino, o Senhor do palácio, o Senhor da casa do tesouro.
e não buscar os tesouros da casa do rei. Nós somos filhos e não saqueadores do reino. Você certamente já ouviu falar ou já disse isso. Quando tem uma criança muito elétrica no meio ali dos adultos e alguém quer dar uma bronca àquela criança para que ela fique quietinha, talvez você tenha dito, talvez você tenha ouvido alguém dizer assim: é melhor assim. A criança parada, a criança quieta demais é sinal de que está doente. Alguém que diz viver a vida cristã quietinho demais, está faltando nele uma fonte de água gorgolejante, que faz brilhar os olhos, que faz resplandecer a luz do Senhor em sua face, e que mesmo diante das lutas e adversidades, ele não se atemoriza, ele não recua, mas ele continua prosseguindo no caminho, ainda que a hora sexta, porque ele experimentou de uma água e ele nunca mais terá sede. Amém? Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Ela ainda estava pensando naturalmente. Disse-lhe Jesus, versículo 16: vai, chama o teu marido e vem cá. Irmãos, aqui começa ou aqui acaba a bênção? É aqui, é nesse ponto. Ou aqui começa a bênção, ou aqui termina de vez tudo que estava sendo construído. Quando Jesus, ele diz: vai, chama o teu marido e vem cá. Ele expõe o que aquela mulher é, ou o que aquela mulher tem. E aqui começa, ou aqui acaba a bênção, porque se nós aceitamos esse tratar de Deus, onde a palavra de Deus nos confronta, e a luz da verdade, quem realmente somos, é exposto, é evidenciado, quando nós permitimos esse tratar, então a bênção vem. Amém. Mas o problema é que nós não queremos nos expor, nós não queremos a exposição. Digo, a exposição de quem realmente somos, porque exposição nós queremos. Diga-se de passagem, as redes sociais. Eu, em algumas conversas, já ouvi algumas vezes pessoas me dizerem: rede social é exposição. Bom, não sei se quem disse isso, mais de uma pessoa já me disse isso. Não sei se elas estão certas ou não. Penso eu que estão no caminho certo. Rede social é exposição. Nós queremos expor, mas cá entre nós, com muita redundância, a maior parte da exposição exposta expõe mentiras e mais mentiras. Irmãos, a humanidade, e isto afeta, está entrando na igreja, a humanidade está sendo afetada de um mal. As pessoas não sabem mais quem elas são. Elas se utilizam dos recursos da tecnologia, dos aplicativos mil, os quais eu acho bacaninha, bonitinho, legalzinho, mas os limites estão sendo quebrados. E elas tiram foto, e elas fazem máscaras, e usam filtros, e eu acho legal, que bonitinho. Agora está na moda a fotinha de você, bebezinho, criancinha, legal, é uma brincadeira, mas irmãos, está fugindo do controle. As pessoas estão consciente, mas eu acredito até que muito mais inconscientemente se esquecendo de quem são e se escondendo atrás
máscaras. Eu particularmente evidencio isso quando eu vou lá, porque quando a gente usa o WhatsApp, dificilmente você procura a pessoa pelo nome, você procura o quê? Pela foto, né? Aí você vai ver a foto da pessoa e você não acha a pessoa. Mas você fala, meu Deus do céu, cadê? Será que deu pau no meu celular? Deu pane? Aí você resolve lá colocar o nome, buscar. Quando você vê, aí a foto da pessoa não é a pessoa. Aí você fala, não é possível isso aqui. Aí você vai puxar, e é homem também, não é só mulher, só irmã, não. Irmãos também. Consciente ou inconscientemente. Não é dela. Veja bem, irmãos, eu não quero generalizar. De repente você fala, meu Deus do céu, eu estou indo para o fogo do inferno nesse exato momento. Não estou generalizando, mas se é algo que persiste, é algo que continua. Se procura, vou usar o nome de algumas redes aqui, por exemplo, o aplicativo de comunicação, o WhatsApp. Aí está lá a foto da pessoa, é um gato. Está ele de gato. Aí você vai procurar no Facebook, está ele de cachorro. Isso é crônico. Essa pessoa tem duas hipóteses muito claras aí. Ou ela detesta quem ela é, ou ela detesta a vida que ela tem. Aqui começa a bênção ou acaba a bênção. Porque Jesus é a luz do mundo. A Bíblia diz que os homens amaram mais as trevas do que a luz, para que na luz não fosse exposto quem eles realmente eram. Então aqui começa ou acaba a bênção. É quando eu permito que Jesus exponha quem realmente eu sou. Eu não vou usar filtro, eu não vou usar máscara, eu não vou usar um personagem, e aí o Senhor vai me mostrar quem eu realmente sou. Aquela que já teve 5 maridos e agora o homem que tem em casa não é marido dela. Há uma conjecturação a respeito desse texto, de que esta mulher poderia estar indo à fonte para arrumar mais um homem. Porque os jovens iam à fonte onde as mulheres retiravam água para que eles escolhessem uma mulher para se casar. E está lá esta jovenzinha, provavelmente, já de 5 maridos, 6 homens. Então é uma conjecturação. E Jesus expõe isso. Quem ela realmente era. E expor quem eu realmente sou não é bom. Na maioria das vezes. Como ele é corajoso? Não, eu sou extremamente medroso. Eu só agi em coragem porque eu tinha muito medo. Como ele tem fé? Não, eu sou extremamente acovardado. Eu só agi em fé porque eu estava morrendo de medo. Como ele foi bonzinho em perdoar. Não fui bonzinho. Eu só perdoei porque havia uma dívida grande e eu queria era cobrar aquela dívida. Eu escolhi agir de uma maneira boa, mas no fundo, eu tive que escolher. Escolha. Havia a vontade de fazer o que era mal. Havia a vontade de fazer o que era ruim. E se Jesus expor isso, aí todo mundo que olhava e dizia, olha, esse é um homem de Deus. Se Jesus expor, vão falar, rapaz, deixa eu ir embora daqui, que esse é o pior. Então, se eu me sujeitar a isto, não significa que o Senhor vai expor isto a respeito da sua vida para alguém. Porque expor a respeito da sua vida para alguém não vai mudar quem você é. O Senhor, Ele quer trazer à tona quem você realmente é
para o seu próprio conhecimento. Conheça-te a ti mesmo. O Senhor quer expor quem eu sou para mim mesmo, a fim de que eu possa dizer: é verdade, eu preciso da água viva. A mulher disse: eu não tenho marido. Ele falou: você disse bem, não tenho, porque tiveste 5 e agora o que tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Então ela falou: és profeta. O termo água viva era amplamente, ou foi amplamente utilizado pelos profetas. Jeremias se utilizou desse termo, ou o conceito de. Ezequiel usou o termo água viva. Então ela está ouvindo Jesus falar de água viva. De repente Jesus revela a respeito da vida dela. Ela falou: é profeta, esse homem é profeta. Tem alguma coisa aí. Então ela aproveita a ocasião e faz uma pergunta. Eu acho que é uma pergunta. Não é uma pergunta, não, é uma afirmação. Ela diz: nossos pais adoraram neste monte, vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Então Jesus responde: mulher, Jesus lhe diz: mulher, crê-me que a hora vem e que nem neste monte nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Amém? Amém. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Qual a verdade? A verdade de quem eu sou, a verdade da obra que Deus realmente está fazendo em mim. Ele não quer adoração mentirosa, ele não precisa, ele quer uma adoração, ou melhor, adoradores que o adorem em espírito e em verdade, que o adorem não com a sua vida em cima de pão só. Nós rendemos graças a Deus por tudo que temos recebido dele, mas a adoração é verdade. Senhor, eu não sou, mas eu adoro porque tu és. Senhor, eu não tenho, mas eu adoro porque tu tens. Senhor, eu não posso, mas eu adoro porque tu podes. Amém? Amém. É a adoração que não está focada em coisas que apontam para aquilo que eu penso que sou ou penso que tenho, mas é a adoração que está voltada para a pessoa de Deus vivo. Eu quero me estender somente um pouco mais e ler com os irmãos ainda no capítulo de número 4, o versículo 28, que diz: deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Jesus já havia dito: eu sou, eu que falo contigo. Eu sou o Cristo. Amém? Mas eu destaco o versículo 28. Deixou, pois, a mulher o seu cântaro. E a pergunta é: ela não foi ao poço ou à fonte retirar água? De repente, ela deixa o cântaro e sai correndo. A pergunta agora é: onde está a sede? Ela não havia ido buscar água? Acabou a sede? Ela se encontrou com aquele que tinha água viva para lhe dar. Amém? Amém. Deixe o Senhor sentar assim na sua vida. Deixe Jesus sentar assim lá dentro da sua casa, na sua família. E em determinado momento você vai se esquecer do cântaro
E você vai ter uma preocupação. A preocupação é dizer: eu encontrei o Cristo. Aleluia. Amém. 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 Eu encontrei o Cristo. E uma vez que eu encontrei, nunca mais vou deixar. Amém. Nunca mais vou ter a sede das coisas do mundo. Porque a água que eu tenho agora em mim é gorgolejante, é saltitante. Para mim ela é plena, é suficiente. É a presença de Deus. Aleluia. O próprio evangelista diz mais adiante que as águas a brotar do interior, Jesus fazia menção disto a respeito de uma outra pessoa, viria a ser a pessoa do Espírito Santo habitando no homem e na mulher. Amém? Então, se você tem sentido sede, tem corrido atrás das coisas, tem se enganado a si mesmo, expondo aquilo que você não é, expondo aquilo que você nem tem, deixe Jesus expor a sua real necessidade. Necessário era passar por Samaria, a sua real necessidade. Então, se você aceitar, Ele lhe dará água viva. O Espírito Santo habitará em seu coração e você estará com o Senhor por toda a eternidade. Amém.